conhece, você sabe como que funciona o crente pentecostal. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diz glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 23. E tendo Jesus chegado ao templo, chegou na onde? Fala mais alto, igreja. No templo, no lugar aonde orava. E estando já ensinando, cercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, perguntando: com que autoridade você faz estas coisas? E quem te deu a autoridade? E Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se vocês me responderem, também eu vos direis com que autoridade eu faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que vocês não acreditam nele? E se dissermos dos homens, e para temer o povo, porque todos consideravam João como um profeta. E então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade eu faço estas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. Quantos filhos? 2. Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, ele disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Vai trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu de prontidão: sim, Senhor. Porém ele não foi. Ele não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. A mesma coisa disse ao segundo. Mas este respondeu de cara: eu não quero. E aí ele vai dizer assim: depois ele arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeu, afinal, para acreditar nele. Curve sua cabeça, vamos orar. Ó Deus maravilhoso e eterno, nós se colocamos diante da tua presença, Senhor. Senhor, enquanto eu conversava ali com meu amigo Jonas, o Senhor falava acerca desta palavra ao meu coração, ó Deus. O Senhor falava, Senhor, sobre a oportunidade que temos de fazer a vontade de Deus. Senhor, nós estamos aqui no meio da rua, Senhor. Como diz o louvor, meu Deus, que foi ali, meu Deus, entoado naquela cruzada, Senhor. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, Senhor, mas a tua glória nos atraiu para esta rua, Senhor. Senhor, que o Senhor continue abençoando esta rua, abençoando os vizinhos, Senhor. Nós oramos por aqueles que nos perseguem. Nós abençoamos aquele que nos amaldiçoa. Nós, ó Deus, oramos por aqueles que querem ver o nosso mal. Senhor, toma aqueles, meu Deus, ó Pai, que são inimigos contra nós, porque nós, meu Deus, não somos inimigos deles, ó Deus. Porque na tua palavra diz que naquela cruz o Senhor disse: perdoai porque eles não sabem o que fazem. Senhor, perdoa aqueles que nos caluniam, Senhor. Perdoa aqueles, Senhor, que falam mal de nós, ó Deus. Porque nós também outrora falamos mal de alguém. Nós também outrora, meu Deus, ó Pai, perseguimos alguém. E assim como, meu Deus, eles precisam do perdão, nós precisamos do perdão, ó Deus. Senhor, toma esta rua, que o Senhor batize com teu Espírito Santo, que o Senhor cure, Senhor. Se chegou alguém aqui, meu Deus, entristecido, se chegou alguém aqui, meu Deus, ó Pai, com depressão, com problema, com uma dificuldade, talvez para ele, meu Deus, e para ela, este culto seria o último, Senhor. Mas não, esse será o primeiro de muitos cultos que ele vai participar, que ela vai participar. Senhor, toca, meu Deus, ó Pai, aonde nós não podemos tocar. Às vezes, como foi aqui ministrado, a multidão está em nossa volta. Às vezes, Senhor, nós vemos A, B, C, mas o Senhor sabe quem toca no Senhor de verdade. Senhor, meu Deus, ó Pai, nos ensina a tocar na orla do teu manto, Senhor. Senhor, obrigado, graças te damos, porque se morrermos pelo Evangelho, somos salvos. Senhor, se apanharmos pelo teu Evangelho, somos salvos. Se, meu Deus,
ao que o Senhor chamou, em todos os lugares. O Senhor tem os seus santos, ó Deus, sendo borrifados, sendo, meu Deus, como sal, sendo, meu Deus, ó Pai, como um aroma perfeito, meu Deus, para o teu nome ser proclamado. Toma cada vizinho, Senhor, toma, meu Deus, o seu Matarazzo, a Dona Maria, toma a Dona Marlene, toma, meu Deus, a Dona Rita, o Josias. Senhor, toma essa rua, toma todos os vizinhos, entra nessas casas, cura, liberta, salva, Senhor, traga, Senhor, meu Deus, para esse bairro. Não um avivamento de placas, Senhor, mas um avivamento, meu Deus, que transforme corações. Senhor, que pessoas sejam transformadas, que casamentos sejam restaurados, que vidas sejam restauradas, Senhor, porque a tua graça nos dá isso, Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Aplaude o Senhor e pode se sentar. Aleluia! Glórias a Deus, Ele está aqui. Glória! Nós não viemos para o show, nós viemos para a presença de Deus. Irmãos, hoje vai ser pela primeira vez, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Eu vou tentar fazer o que eu e o Jonas ali sentados na mesa. Hoje você vai entender uma coisa importante. Hoje eu estava carregando algumas coisas da igreja. E quando a gente vai fazer ali a obra de Deus, muitas das vezes a gente carregando, às vezes o Rodinei não está, que está trabalhando, às vezes outros estão trabalhando, e muitas das vezes aparecem pessoas que não estão na obra, não canta, não prega, não participa, mas que quando nós estamos fazendo a obra de Deus, eles nos ajudam para poder, tudo isso está pronto. E ali o Senhor Jesus, Ele falou comigo algo extraordinário sobre o quanto nós temos que entender o trabalhar de Deus. Deus nunca vai andar ou fazer algo o que esperamos, mas sim o que Ele quer para as nossas vidas. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos ver uma coisa interessante. O Evangelho de Mateus, Mateus era um publicano, para que nós possamos entender, um homem que trabalhava para o Império Romano. Roma estava ali subjugando Israel, e a Bíblia vai dizer que Israel agora está sendo escravo dentro da sua própria casa. E a Bíblia diz que Israel não estava agora cativa, mas ela estava num cativeiro dentro da sua própria casa. E às vezes isso é a pior coisa que existe, é você viver dentro da sua casa não como dono dela, mas como um escravo. E Israel estava vivendo como um escravo dentro da sua própria casa. Você pode ver que quando Deus apresenta Jesus para manifestar a graça, nós vamos ver que Jesus está num cenário muito difícil de ser compreendido, porque Ele vai fazer coisas boas, Ele vai fazer coisas maravilhosas, e mesmo assim, Ele vai ser questionado, Ele vai apanhar, Ele vai sofrer, Ele vai ser humilhado. Nós vamos chegar nesse ponto, mas nós vamos ver que a obra de Deus, ela vai ser feita em um cenário não agradável. A obra de Deus, ela vai crescer em um cenário que muitas das vezes nós olhamos e não percebemos, porque nós olhamos para Jesus e vemos o poder de Deus sobre Ele. Nós acreditamos que Jesus ficou ali muitas das vezes isento de algumas coisas. Jesus foi caluniado, Jesus foi perseguido, Jesus foi humilhado, Jesus passou por muitas coisas que eu e você como cristão, quando viemos à igreja, pensamos que não vamos passar. Mas isso é um engano do falso evangelho pregado hoje. Nós vamos passar por muitas coisas, mas o importante é que você seja fiel até a morte. A Bíblia nos fala que aquele que for fiel até o dia da tua morte, este receberá a coroa de Deus, esse receberá o galardão de Deus. E Jesus vinha por muitas lutas com os fariseus. A classe de religiosos era muito grande. Jesus tinha os essênios, Jesus tinha os zelotes, Jesus tinha todas as classes ali religiosas trabalhando com a espiritualidade, mas eles não estavam cumprindo o papel a qual Jesus estava fazendo. Você imagine agora, seria um tapa na religião daquela época. Nós vamos ver que havia o templo, havia o lugar de sacrifício, havia o lugar de adoração, havia muita sinagoga, havia vários tipos de religiosos, mas eles não estavam fazendo a vontade de Deus. Por isso que eu sei que muitas das vezes a gente fala assim: eu queria que em todos os bares fosse uma igreja, eu queria que em todos os lugares nós tivéssemos uma igreja. No tempo de Jesus tinha muitas igrejas, mas eles não faziam a vontade de Deus.
Agora olha para o cenário que nós vamos ver aqui na palavra. Jesus vem de muito confronto. Jesus confrontava homens que conheciam as Escrituras. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que Jesus é questionado com que autoridade ele fazia aquelas coisas. E quem deu para ele a autoridade? Essas perguntas são simples. As pessoas querem saber: quem ungiu o pastor Rafael a pastor? Quem é que deu essa autoridade para ele? Quem é que foi que chamou o Rodrigo para cantar, o Ricardo para dirigir um culto, a Carla para dirigir um culto, alguém para ministrar? As pessoas se perguntam o porquê. Mas quando nós olhamos para a chamada de Deus, nós vamos ver que os porquês vão ficar para depois. Porque Deus não tem obrigação de te explicar nada agora. E Ele nem pode agora te explicar nada. Por quê? Porque quem vai viver com Ele vai viver coisas que o porquê vai ter que ser deixado de lado. Você pergunta, por que Jó suportou a perca da sua família inteira? Por que ele passou todo aquele processo e permaneceu em pé? E às vezes nós não perdemos nada e não conseguimos nos firmar. Existem porquês que não vão ser respondidos. Não adianta nós irmos à igreja: Senhor, por que meu casamento acabou? Senhor, por que a minha vida financeira está ruim? Senhor, por que isso, por que aquilo? Deus não é obrigado a responder os seus porquê. Agora, olha que interessante. Questionados, nós vamos ver aqui no versículo 23, e nós temos uma doutrina na missão resgatar. Tem que ficar com a Bíblia aberta. O pregador fala meia dúzia de Coca-Cola com laranja, aí você manda ele: pode fechar a Bíblia que você não está pregando nada do que está na Escritura. Presta bem atenção. Jesus, para contar e para chamar a atenção do seu povo e para explicar o que era a vontade de Deus, muitas das vezes ele usava uma parábola. Ele usava o que, igreja? Parábola. Fala mais alto. Uma parábola. Nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco. Não adianta você vir num culto onde há muita música, há muito louvor, há muito barulho, mas você não entende nada. Qual foi a palavra que foi pregada na cruzada? Quem é que pode falar? Quem prestou atenção na palavra sabe o que foi pregado lá. Quem não prestou atenção na palavra saiu de lá maravilhado, talvez pela presença do louvor, pela presença, da espiritualidade, do mover do Espírito Santo. Mas qual foi a palavra pregada? Então nós temos que prestar atenção na palavra. A Bíblia diz: nós somos limpos pela palavra. Nós somos limpos pela... Se você não ouvir a palavra, se você não meditar na palavra, você não é limpo. Agora vamos prestar atenção. Foca aqui em mim, ó. Jesus vai ser questionado. Os anciões e os sacerdotes perguntaram a ele: com que você faz essas autoridades? Com quem te deu essa autoridade? E com quem você faz isso daí? E Jesus respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se vocês me responderem, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? O batismo de João era dos homens, ou o batismo de João era do céu? Era uma pergunta clara. João era um profeta que estava no Jordão. Ele estava pregando a palavra de Deus, estava descendo para lá publicano, estava descendo para lá meretriz, estava descendo para lá uma classe de pessoas que ninguém queria. João Batista pregava duro, dizendo que eles tinham que se arrepender, Coquinho, eles tinham que mudar a sua vida, e João Batista pregava e as pessoas se arrependiam. Eles iam até as águas sedento por causa daquela palavra, e eles mudavam o seu comportamento e mudavam a sua vida. E eles vão perguntar para Jesus: João batiza com água, João tem uma autoridade, João faz estas coisas. E perguntaram para João: você é o Messias? Você é o escolhido de Deus? Você é aquele que há de vir? João disse: eu não sou, o Messias está no meio de vós, é vocês que não enxergam. Ele já está aí, mas vocês não vão enxergar ele, porque vocês precisam de uma aparência para enxergar a Deus. E aí nós olhamos para a Escritura e nós vamos ver que Jesus disse assim: as meretrizes, os publicanos, eles estão descendo para ouvir João Batista, e vocês não acreditam que João Batista veio do céu? Que tem algo do céu para passar? Porque se estão descendo meretrizes, se estão descendo publicanos, que vocês declaram eles traidores, se eles estão descendo para ouvir a palavra de Deus, se eles estão prontos, se eles estão sentados, atônitos ouvindo a palavra de Deus, como vocês não entendem que João veio da parte de Deus? Porque vocês estão aí há muito tempo, e publicanos e pecadores não dão sequer nenhuma forma de acreditar na pregação de vocês. Olha para Anás e Caifás, eles estão lá no templo, eles estão sacrificando, mas nós olhamos que eles não acreditam no seu sacrifício.
Olha para os essênios, os zelotes, olham para eles. Eles estão preocupados em ser cumprimentados, ou sentarem nas primeiras cadeiras na sinagoga, ou participarem de banquete com as pessoas, mas eles agora não estão fazendo a vontade de Deus. Agora eu vim para uma classe que vocês rejeitaram. E quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver uma coisa importante. Jesus diz, me explica aí, se o batismo de João não veio do céu, se ele não veio do céu aquele batismo, por que então publicanos e pecadores acreditam, mas vocês que são homens de Deus, que se dizem homens de Deus, não acreditam? Jesus está nessa luta, Rodrigo. Ele está nessa briga, nesse questionamento, porque as pessoas vão questionar, será que ele é, da onde ele veio? Todo mundo quer saber essas coisas. Aí Jesus, para pegar eles, vai contar uma parábola. Vai contar uma? Jesus vai dizer que um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. E ele disse ao primeiro assim, ó. Chegando ao seu primeiro filho, diz assim, ó. Eu tenho uma vinha muito grande e eu preciso de trabalhadores para a vinha. Vocês podem ir para a vinha? Você pode ir, meu filho? O filho, olha o que ele vai dizer aqui, ó. E ele respondeu. Ele disse assim, Senhor. Porém ele não foi. Ele disse, sim Senhor, eu vou. Porém ele não foi. Esse filho, ele está cometendo algo errado, igreja? Ele está dizendo que ele vai fazer a vontade de Deus, mas para Deus ele fala que vai, mas no dia a dia ele não vai. E aí o que acontece? Quando eu estava conversando com o Jonas, o Espírito Santo falou algo comigo importante. Essa frase que é proferida em Mateus, que nós estamos lendo, é muito importante. Nós vamos ver o primeiro ponto que é para a gente aprender, e eu escrevi isso aqui, ó. A mensagem central que João Batista pregava e Jesus pregava era o arrependimento sincero e a conversão do homem. Sim ou não? Para que Deus te chamou para uma rua como essa? Para te dar um carro? Para te dar uma casa? Para te dar dinheiro? Para te dar fama? Não, Ele quer que você se converta. O que é converter-se? É mudança de rota. É que Deus, sabe por que o Espírito Santo te convenceu a estar na rua no dia de hoje? É porque talvez você deve estar andando em ruas ou lugares a qual não agrada a Deus e o caminho são de morte. Aí Ele tem que te convencer, porque a palavra, ela vai nos limpar, mas o Espírito vai te convencer. Aí Ele te convence, não quer ir para a igreja tal, não quer ir, pastor, mas eu não consigo, o meu chinelo, eu não tenho condição, não, vai lá para o meio da rua, senta lá, porque tem uma palavra para você naquele lugar. Quem convenceu você está no dia de chuva ouvindo a palavra aqui? Aí o pastor Rafael não tem esse tempo de bater em porta em porta. O Espírito Santo, o papel de Jesus era trazer uma mensagem de arrependimento, representando pelo primeiro filho na parábola. Ele vai dizer assim, ó, que diz, vai, mas depois ele não foi para a vinha. Vale, o que vale mais? A aparência de dizer que você é um homem piedoso ou as suas ações? Porque ele disse assim, eu vou fazer a vontade do Pai. O Pai me pediu, eu vou trabalhar, eu vou para a vinha, eu vou ali tratar, eu vou cuidar, eu vou para o campo. Mas ele não vai. Isso é uma máscara que está sendo fantasiada no século 21. Muita gente que canta, mas não vive o que canta. Que prega, mas não vive o que prega. Que fala de amor, mas não ama. Fala de perdão, mas não perdoa. O que nós estamos vivendo é como os fariseus daquela época. Tem muita gente de conhecimento. Tem gente que lê a lei, conhece a Torá, fez a teologia, estudou o bacharel, mas no dia a dia é um fracasso a prática da palavra de Deus. Não é o tanto que você alcança o conhecimento, não é o tanto que você se prepara para as pessoas verem que você tem uma hermenêutica, uma exegese, que você tem um conhecimento, é o tanto que você demonstra que Jesus está na tua vida, é o trato com as pessoas, é o trato com a sua mãe, é o trato com o ser humano, é aonde você vai, aonde você pisa, as pessoas olham isso. Tem muita gente dizendo de amor e não amando, falando de perdão e não perdoando. Aí Deus falando para mim assim, ó, o primeiro filho diz, sim Senhor, eu vou. Jesus está num ambiente religioso. Qual que é o ambiente que ele está? Deus tinha dado a ordem para os fariseus na Torá, para eles amar o próximo como amasse a si mesmo, porém eles estavam amando? Do que adianta guardar os 10 mandamentos e errar em um? Quando você guarda 9 e erra em um, você errou em todos.
Olha o que a palavra de Deus estava ensinando. Jesus disse assim, para o primeiro filho, ele disse, não, Senhor, eu estou pronto, eu vou fazer. Aí Deus fala, eu investi em você em faculdade, eu investi em você em livro, eu investi em você em dom, eu preparei você para ir. O problema é que você quer ficar sentado esperando que eu faça por você. Quando Jesus chega no cenário, os fariseus estão fazendo o quê? Questionando, porque Jesus está ajudando quem precisa ser ajudado. Às vezes eu escuto isso, Juninho. Pastor, mas você vai andar com esse tipo de gente? Jesus andou com você como? Pastor, mas a prostituta, o ladrão, mas o meu nome, quando Jesus chamou você, qual estado miserável você estava? Quem era você quando Jesus te chamou? Aí você pensa, mas pastor, eu não cometo o mesmo pecado que o traficante, eu não cometo o mesmo pecado que a prostituta. Aquela cruz não foi selecionada, naquela cruz ele morreu por mim e por você, e eu e você, todos nós somos pecadores. Qual que é o problema? É que às vezes por nós alcançar algum cargo, alcançar algum patamar, ou chegou em alguma coisa, nós pensamos, eu estou bem, agora eu sou pastor, agora eu sou profeta e não tenho mais pecado. Não, ele morreu por mim e por você. Todos nós temos pecado. Aí quando nós olhamos aqui, nós vamos ver uma coisa. Vale mais do que a aparência de piedade sem ações. O que representa isso? Tem muita gente com aparência de cristão e não vive o cristianismo. Tem gente que usa o talit de um judeu e não conhece Jesus. Quer ser judeu e não conhece nem como a prática do judaísmo. E isso que é a maior ferramenta de Satanás no século 21. É os cristãos que se fantasia de cristão, porque prega na igreja que tem que amar, mas no dia a dia não ama. Diz que tem que abraçar, mas quando encontra alguém fedendo, não abraça. Diz que tem que compartilhar, quando é hora de abrir a mão, quando é hora de tirar do guarda-roupa, às vezes está lá olhando para 15 pares de sapato, e o Espírito Santo falando, dá para alguém, e não consegue dar, mas está lá na igreja cantando que Deus vai dar vitória. Deus não vai dar vitória. Não tem vitória para esse tipo de gente. A igreja de Jesus Cristo, ela é transmitida no amor, meu irmão. Jesus disse aos seus discípulos, vocês não vão andar comigo com ouro, com prata, vocês não vão ter 2 túnicas, e se tiver vai ter que repartir com outro. A mensagem de Jesus é diferente. E quando nós olhamos, nós vamos ver que o arrependimento sobre a aparência. Se arrependa, meu irmão. Por quê? Não é só dos seus pecados, é de viver como se fosse um cristão, não cumprindo a palavra, meu irmão. Essa é a pior hipocrisia do nosso tempo. Isso é a grande realidade. E aí nós vamos ver, Jesus vai brigar com os fariseus. Os sacerdotes ouviam a mensagem, mas eles não praticavam a vontade de Deus, enquanto os pecadores ouviam e mudavam de vida. Olha que interessante, eu falei assim, estava carregando as caixas, aí eu falei assim, ô Quebrada, chama ele de Chula, que é um apelido carinhoso com ele, chama o negócio de Josias. É uma brincadeira que a gente tem com ele, é uma intimidade que eu tenho com eles. Eu falei, vamos carregar as coisas? Eles não hesitaram de vir ajudar. Aí você liga pro crente, o cara que ora, jejum, lê a Bíblia, ele fala, eu tô trabalhando, cheguei cansado. Aí Deus fala assim, aí a diferença, tá vendo? É porque você canta lá e você não consegue exercer o que o outro que não canta exerce. E aí fiquei olhando para aquilo e era muita alegria. Eu estou carregando a caixa com eles, estou carregando o cabo com eles, e eles estão alegres, eles estão dando risada, eles estão brincando, há uma alegria, não há? Aí vocês chamam um fariseu para carregar a caixa, ele vem reclamando. Ele diz, eu tenho compromisso, e o céu não tem compromisso com você? Deus não tem compromisso com o ar que você está nos seus pulmões? Deus não tem compromisso com a conta quando você está lá? Aí quando eu olho aquele jovem sem camisa, aquele jovem talvez olhando para eles assim, você não dá nada. Mas às vezes, quando nós olhamos para a aparência, nós quebramos a cara. Por quê? Porque Jesus disse assim, eu vim buscar e vim salvar o que se havia perdido. Às vezes você já está tão bem que você fala, eu não estou perdido não, quem está perdido é esse. Já encontrou crente assim? Esse daqui está afastado, esse daqui não, esse aqui, você está mais perdido do que eles. Sabe onde é o centro do evangelho? É no amor. Por quê? Porque se você não amar, você vai viver de aparência.
Olha o que vai dizer aqui, ó. No contraste com os líderes, os fariseus, os sacerdotes ouviam, mas não praticavam a vontade de Deus, enquanto os pecadores ouviam e mudavam de vida. Nós estamos lendo o evangelho de Mateus. O evangelho de... O que Mateus era? Um publicano. Dá para acreditar no evangelho de alguém que era conhecido como alguém traidor? Dá para dar crédito a uma carta de alguém ou uma escrita de alguém que parecia aos homens não ser transformado, mas agora foi transformado? Você está lendo isso? O evangelho é transformador. Ele tira da biqueira, ele tira da prostituição, ele tira do primeiro comando, ele tira de qualquer outra coisa. Por quê? Para mostrar que ele não depende do homem para isso. Só que o nosso maior problema como igreja é, depois que eu me torno limpo, eu tenho medo de me sujar e não vou andar mais com ninguém. Sabe o que é isso? É porque você ainda não conheceu Jesus de Nazaré. Quando você conhecer Jesus de Nazaré, você vai aprender algo diferente. Não tenha medo de ser preso ou apanhar ou ser humilhado por ele. Por quê? Porque o que ele passou por mim, por você, meu irmão, não é brincadeira. Quem está entendendo a glória a Deus? Se os pecadores estão se aproximando e ouvindo a palavra da graça, Leandro, é porque eles aproveitaram a oportunidade. Enquanto tem gente no culto dizendo, por que o Rodrigo canta? Por que a Carla dirige? Por que o Rafael participa? Por que o Leca? Eles estão aproveitando a oportunidade da graça. Ninguém está aqui porque teve uma medalha. Você não está aqui porque você canta bem, porque você prega bem, porque você é um cara legal. Nós estamos aqui porque ele morreu na cruz do Calvário. Se não é a cruz, meu irmão, nenhum de nós estaríamos aqui posando de nada. Por quê? Porque só aquela cruz identifica a gente. Olha, quando nós olhamos a palavra, nós vamos ver uma coisa interessante. Nós vamos ver que a oportunidade da graça, ela é muito interessante. Por quê? Porque essa frase não exclui automaticamente os religiosos, mas alerta que a sua autossuficiência e a desobediência impede você de entrar no reino. Quem diz sim para Deus e não vai, não entra. Agora Jesus vai chamar publicano, pecador, e vai chamar quem não presta. Aí ele fala, eu não quero. Você acha que o pastor Rafael queria estar pregando aqui? Você acha que a Carla queria estar louvando aqui? Você acha que o Jonas queria estar aqui? Mas nós estamos fazendo, por quê? Porque Jesus disse assim, ó, eu chamei você e te dei uma oportunidade. Para mim não é um peso, é uma oportunidade de servir o reino de Deus. As pessoas encaram as coisas como peso. Eu não vou para a igreja porque é pesado. Sabe por quê? Porque você é um fariseu hipócrita que carrega um fardo para agradar o pastor. Mas se você veio fazer a vontade de Deus, você vai carregar uma caixa com alegria. Você vai entender que era para a bala ter te matado, era para ter morrido no tráfico, era para ter morrido em qualquer lugar, mas a graça de Deus te alcançou, meu irmão. Só que o problema é, você está tão limpo que você, não, eu só vou chegar na hora que está todo mundo lá, porque eu tenho que sentar e pregar. Não, aqui todo mundo é igual. Aqui todo mundo é igual. Em resumo com isso, Jesus está brigando com os fariseus. Quando nós olhamos para Mateus, ele dando essas lições profundas sobre comportamento, nós vamos ver as ações que valem mais do que palavras. Vamos lá. O filho que disse não, mas depois foi trabalhar, representa a obediência real. Meu amigo, é difícil servir a Deus, sim ou não? Se fosse fácil, todo mundo seria? Todo mundo seria? Aí, a igreja está aí, todo mundo seria? Crente. Por quê? Porque servir a Deus é se desprender primeiro de você. É deixar o que você tem para servir Ele. É difícil demais, sim ou não? Por quê? Eu já arrumei várias brigas, Juninho. Eu já arrumei várias tretas, eu já tentei fazer várias coisas, mas a briga comigo é todos os dias. Todos os dias eu brigo comigo. Eu tenho que descer para pregar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar. Por quê? Porque eu não trabalho para o homem, eu trabalho para o reino de Deus. Aí às vezes nós estamos usando igreja hoje como Casas Bahia, Brasimac, nós estamos usando como Marabras. Eu preciso de um guarda-roupa, vou na igreja. Eu preciso da geladeira, vou na igreja. Eu preciso restaurar o casamento, vou na igreja. Não precisa entrar no reino de Deus, não. Para entrar no reino tem que se arrepender. Para entrar no reino tem que mudar de vida. Para entrar no reino tem que deixar tudo para trás. Aonde você vê o amor? É quando eu falo, ó, eu deixei o tráfico, deixei a mentira, deixei a prostituição para viver uma vida com Deus. Aí o verdadeiro amor está ali.
Só que muitos de nós, às vezes, não compreendemos. Por isso que ações valem mais do que palavra. Repita aí, ações valem mais do que as palavras. O filho, ele disse que não, mas depois ele foi trabalhar. Ele foi trabalhar? Fala mais alto, ele foi trabalhar. Tem gente que quer ficar sentado. Ele mandou para vinha, Jesus podia fazer assim, vamos orar ao Pai para enviar para a sinagoga trabalhadores. Ele disse isso? Vamos orar ao Pai para enviar para o templo de Anás e Caifás trabalhadores. Ele disse isso? Ele disse para o campo. Ele disse, eu não chamei você para ficar tomando cadeira ou ocupando lugar. Chamei você para trabalhar. E não é na igreja. Tem gente que pensa que trabalha é na igreja. Não, é lá na faculdade, é lá no seu trabalho, é lá na escola, é lá na onde você vai. Lá que você tem que exercer sua função de cristão. Aqui nós se reúne como irmãos para adorar e exaltar o nome do Senhor. Qual que é o nosso problema? A gente quer trabalhar aqui. O maior trabalho, eu fico vendo, né? Eu olho pro Drill. Cadê o Drill? Drill tá ali, né, Drill? Ele tá prestando atenção, hein? Hoje ele está prestando atenção, Drill. Faz minha benção. Tudo bem? Hoje ele está prestando atenção. Estou gostando de ver, hein, Drill? É hoje, hein? Você vai sentar aqui agora, comigo. Hã? Eu fico olhando pro Drill. Nós vai na padaria, Van. E aí, toda vez que eu passo no Farol, tem 3, 4 lá, vendendo uma balinha, né? E nós sabemos, às vezes, que os jovens estão com alguns problemas. O Drill não entra, fica lá fora conversando. Daqui a pouco ele está arrastando para a igreja. Nós fica lá, fala meia hora de Bíblia, fala um monte de coisa e ninguém vem. O Drill, em uma conversa de meia hora, ele traz. Se não trazer no porta-mala, ele traz dentro do carro, traz de bicicleta, mas ele traz. Por quê? Porque a necessidade dele, ele sabe que aonde ele encontrou Jesus, ele quer transmitir para outras pessoas. Qual que é o maior problema? A gente hoje já não tem mais essa necessidade. Eu vou para a igreja porque eu preciso resolver um problema. Irmãos, enquanto nós viver, nós teremos problema. Vai ter que pagar conta, igreja? Sim ou não? Vai ter que trabalhar, levantar cedo? Sim ou não? Vai ter que pegar o trem lotado? Sim, e não adianta, o Espírito Santo não isenta você disso. Quer vir para a igreja para ficar sentado sem fazer nada? Não, aqui não é lugar de gente que não faz nada, aqui é lugar de trabalhador. Olha o que ele vai dizer, ele vai dizer assim, prometer fidelidade a Deus, dizer sim, Senhor, sem praticar suas orientações, é a maior forma de dizer, eu não vou te obedecer. Tem gente que diz, sim, Senhor, eu vou, mas não vai. Ele coloca desculpa. Presta atenção na palavra. Quantas desculpas você coloca para fazer a vontade de Deus? Mas aí, vamos lá. Se Deus fosse dar uma desculpa quando você queria, Senhor, eu estou precisando do carro. Eu estou precisando pagar a conta, já pensou? Aí Deus fala, hoje não vai dar. Hoje você precisa entender que eu tenho muita coisa para fazer. Se Deus agisse assim. Ainda bem que Deus é soberano. Ele não se parece com o homem nessas imperfeições, porque ele é perfeito. Por isso que aqui algo que foi escrito é profundo. Sem a prática das orientações, é uma forma de desobediência mascarada e religiosa. Não adianta pregar aqui. Quando nós chamamos para dar banho em alguém que precisa dar banho e dizer, eu tenho nojo, então não prega a palavra de Deus. Não canta a palavra de Deus. Quando Deus fala para você perdoar e você não querer perdoar, cuidado ao subir num altar, cuidado ao falar do nome dele, porque tudo que você falar você vai ter que viver. Deus te convida para viver, não para falar. Não adianta dar desculpa, a obra é grande. O valor do arrependimento. Você sabia que as pessoas não dão valor ao arrependimento? O arrependimento é uma coisa importante. Tinha uma senhora que estava me perseguindo esses dias. Pensa numa mulher que gostava de mim, falando muito mal de mim. Falei, senhora, eu estava conversando com Deus. Falei, Deus, prepara um momento para me conversar com ela, que eu quero trazer ela para o culto. Deus preparou um momento. Ela falou muita coisa de mim que ela pensava do que eu era. Mas quando eu falei para ela quem eu sou e aquilo que Jesus fez na minha vida, a ideia dela mudou. Deixa eu falar para você. As pessoas, elas não vão vir para a igreja só porque você se veste legal. As pessoas não vão vir para a igreja porque tem uma banda bonita. As pessoas têm que ir no lugar onde elas vê a presença de Deus. E não é em parede, não é em placa, é na tua vida. Porque se você não está conseguindo demonstrar nas suas atitudes, para que você vai levar lá para a igreja?
Nas suas atitudes é que você vai demonstrar. Quando olhamos para a palavra, o arrependimento tem valor. Jesus disse e destaca que os publicanos e pecadores mudaram a ideia e creram. Isso ensina que o reino de Deus está aberto para todos. Você quer ver uma coisa? Nós estamos aqui falando com pessoas que são improváveis. Aí tem gente que fala assim: pastor, aí não tem mais. Então para que você prega essa palavra? Para que você acredita nela? Se não tem jeito, por que você coloca o joelho no chão para crer no Deus do impossível? Deus ainda liberta do álcool, Deus liberta da prostituição, Deus liberta das drogas, Deus quer, e realmente quem precisa de libertação, só quem precisa dele entende o valor que é o arrependimento. Eu me arrependo das coisas que eu fiz, quando eu olho eu falo: Senhor, obrigado por fazer eu valorizar o arrependimento, porque eu entendo que hoje eu estou vivo, porque eu valorizei o arrependimento que Ele me deu. E as pessoas não querem se arrepender. Elas estão brigadas com o pai, com o tio, com o primo, indo na igreja cantando. Eles estão falando mal dos outros, indo na igreja pregando e dizendo que conhece Jesus. Não. A igreja de Jesus Cristo não é essa. A igreja de Jesus é aquela que você aprende a perdoar os seus irmãos. Temos essa dificuldade, Juninho. Olha a dificuldade. Sabe por que nós não perdoamos? Porque para nós, às vezes, que já estamos, fala assim: você está limpo. Nós esquecemos do nosso passado. Aí tem uma frase que os crentes falam assim, ó: nós devemos esquecer o passado. Sim ou não? Não é assim que fala? Quem aqui não tem que esquecer seu passado? Tem. Mas tem que lembrar de onde Deus te tirou. Aí tem gente que chegou na droga, na prostituição, na mentira. Aí Deus teve paciência, Deus ajudou, pegou na mão, Deus sentou do lado. Aí chega outro sujo, Ele fala: cuidado. Cuidado com o quê? Olha para você do seu lado. Olha quem você era quando você chegou na presença de Deus. Como era seu comportamento, qual era o seu cheiro, como você chegou. Esse é o maior problema da igreja hoje. É que talvez a minha forma de se vestir, é que talvez a igreja que eu congrego, ela não vai te aceitar. Então não é igreja, fecha isso daí. Porque a Bíblia fala que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem é aí? Só aquele que entende quem é Jesus, dá um glória a Deus aí. Porque eu entendo quem é Ele, eu entendo o que Ele fez. Então eu entendo que o valor do perdão, o valor do arrependimento é grande. Jesus vai destacar que os publicanos e pecadores mudaram a ideia e creram. Isso ensina que o reino de Deus está aberto a todos. Não importa o passado, desde que haja um desejo sincero e humilde de mudar. Nós temos que entender que a gente tem que ser humilde e entender que nós precisamos mudar. Vá para uma igreja, não que só tenha congresso. Vá para uma igreja, não que só tenha festa, mas que diga a você que você precisa mudar. E não é mudar, tratar o pastor bem, é tratar tua mãe, tratar tua mulher, é você ser honesto no seu trabalho. Por quê? Porque às vezes você vem para a igreja fantasiado de crente, e lá na empresa você puxa o tapete para outro cair, você aceita o suborno. Aí Deus fala para nós: por que adianta? Chegou aqui, engana todo mundo. Aí canta uma maravilha. E é mentiroso lá no trabalho. Aí Deus fala: quem é mais farsante? O jovem que está lá no fluxo bebendo, ou você que está fantasiado de crente mentindo aí? Há um perigo também numa coisa que a gente tem que esquecer. A gente é muito autossuficiente. Eu não preciso de nada, não preciso de ninguém. Se você não precisa de nada nem de ninguém, está fazendo o que na terra? Para nascer, você precisa de uma pessoa? Para você ser gerado, precisa de duas pessoas? E você acha que para morrer não vai precisar de alguém te carregar? O coveiro vai ter que abrir o buraco para te jogar dentro. Vão ter que te colocar no caixão. Alguém vai ter que te vestir. Você acha que você não precisa de ninguém? A autossuficiência tem matado os cristãos. Eu não preciso não. Ah não, eu já canto, eu já prego. Eu não preciso, eu preciso todo dia das pessoas. Eu preciso, se não fosse as pessoas, eu fui socorrido por muitos sirineus, pessoas que não participam desse projeto, mas que quantas das vezes batiam na minha porta, ou me chamavam e falavam: ó pastor, estou com você, eu vou te ajudar nisso, eu vou te ajudar naquilo, e o nome de Deus é glorificado.
quando nós olhamos para a palavra de Deus, já estou terminando. O perigo da autossuficiência. Os líderes religiosos daquela época acreditavam que a sua posição, o seu conhecimento eram suficientes para salvá-los. Está lendo a Bíblia? Sabe o que Jesus disse? É melhor conhecer e praticar do que conhecer e não praticar. A pior coisa do mundo, eu falo isso porque eu fiquei desviado 9 meses. Quantos meses eu fiquei desviado? 9 meses. Eu voltei a fumar o dobro do que eu fumava. Voltei a aprontar o dobro do que eu aprontava. Mas eu aprendi uma coisa nesse desvio. Eu sentei com pessoas que quando eu estava limpo, eu desprezei essas pessoas. Quando eu estava limpão, quando eu estava pregando, Deus me usando, eu desprezava pessoas. E aí eu vi que quando eu estava sujo, eu sentava do lado de pessoas que eu desprezei, mas que naquela hora falava para mim assim: isso é muito profundo. Ô, Fael, você é um homem de Deus. Eu lembro um dia que eu ia sair, eu nunca esqueço disso. Cheguei em casa numa briga danada com a Eide. Eu peguei, tinha acabado de vir do Pantanal. 7 almas se rendeu aquele dia. O culto foi uma benção. Mas cheguei em casa, Satanás estava trabalhando lá na minha casa. Falei o seguinte, peguei o carro, falei, vou lá, peguei o Corsinha, falei, vou pro Pantanal agora eu vou sair com mulher, vou bagunçar, vou fazer as coisas. Encontrei minha cunhada no caminho. Jesus falou, vou colocar alguém no teu caminho aí hoje. Um profeta? Não, minha cunhada, doida. Que na minha cara ela disse assim, não faça isso não, viu, Rafael? Que você não sabe, mas amanhã Deus vai te ajudar e você vai ajudar muitas vidas. Olha o Cirineu me ajudando a carregar uma cruz. Olha alguém que é improvável falando de um crédito e de algo em mim que nem eu enxergava. E assim às vezes é na nossa vida. Às vezes nós sentamos do lado de pessoas e você olha para ela e fala, ixi, tá fedendo, ai tá sujo, ai essa pessoa não presta, ai eu vou ser preso. Aí Deus fala, não, tá do seu lado aí, porque precisa ouvir o evangelho, é o pastor de amanhã, é o profeta de amanhã, amanhã é alguém que vai estar ganhando bairro. O problema é que você acredita em você, mas você parou de acreditar no evangelho, que é transformador, que é transcendente, que ele quebra as barreiras, ele vai para as outras ruas, para outros países, e você não sabe. Às vezes o cara que você está desprezando na rua, é o cara que amanhã vai estar lotando o estádio, igual o Billy Graham, que pregava para árvores, igual o pastor José Orian, que pregava para melancias, antes de ser pregadores, homens que ninguém acreditava. Pastor Jimmy Swagger, que lotava 60 mil pessoas no estádio, o homem, ninguém acreditava neles, mas alguém um dia olhou para ele e falou assim, amanhã você vai ser algo na presença de Deus. Mas parou de acreditar nisso, sabia? É por isso que, eu vou falar uma coisa aqui, não se sintam tristes, é por isso que tem pessoas que eu não quero que sentem mais do meu lado, se não tiver a visão do evangelho. Prefiro que elas passem pela minha vida. Prefiro que passem. É melhor estar no rio que a água seja corrente do que numa água parada, lotada de sujeira. Tem gente que tem que acreditar no evangelho. Sabe por que tem que acreditar? Porque quem está pregando aqui, alguém acreditou nele. Eu nem acreditava em mim, mas alguém acreditou. E o perigo da autossuficiência é a pior coisa que tem. A história nos alerta que o orgulho espiritual pode cegar. Tem gente que tem aquele orgulho, né? Já viu? Os caras assim, puxar a cadeira pro mestre. Senta, meu bispo. Senta. A gente não tem nada, a gente respeita as posições eclesiásticas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Puxa a cadeira para alguém sentar que precisa chorar muitas das vezes com você. Socorre aqueles que estão perdidos. E aí sim, aqueles que não podem te recompensar, porque talvez você está fazendo para alguém que vai recompensar você. E isso é interesse. Isso não é evangelho de Jesus Cristo. Faça para os jovens hoje, Andaraçu e Eremandarai, que hoje estão muitas das vezes aqui, sentado, sem perspectiva de vida, talvez nem acreditando no futuro, mas que talvez através da tua palavra, que o que sai da sua boca, vai levantar eles para uma geração de amanhã. Por isso que nós temos que entender, nós temos que parar com esse orgulho espiritual que pode nos cegar, pode impedir as pessoas de reconhecer que elas precisam de arrependimento. Nós temos que se arrepender.
Ei, você que está no tráfico de droga, você precisa se arrepender. Você que está na prostituição, está traindo sua mulher, está vivendo de uma forma dissoluta, está fazendo tudo de errado, entenda, você precisa se arrepender, porque antes que venha o ceifador da tua alma, antes que você desça a sepultura e não tenha mais a oportunidade da salvação. Jesus veio fazer isso. Ele veio como um SAMU, que quando é chamado é porque alguém está morrendo. Nós estávamos morrendo no nosso pecado, mas Ele veio para nos resgatar, Ele veio para nos levantar. Aí quando nós olhamos para a igreja, sabe o que acontece? A igreja do século 21, que é a chave, levanta a mão para receber. Todo mundo levanta a mão. Agora levanta a mão para ajudar alguém. Para receber, todo mundo levanta a mão. Aí Deus fala, tem caído na sua porta, dá uma mão. Tem gente sofrendo na sua porta, dá uma marmitex. Aí o engraçado, vou falar uma coisa aqui de um amigo meu vizinho chamado Désio. Hoje eu vou testemunhar dele. Todo dia nós estamos aqui, ele dá um pãozinho com café com leite. Enquanto tem gente falando assim, tem que ir para o inferno. E engraçado, ele não prega, mas a vida dele é um testemunho diferente. Enquanto Josias dá um copo de água, tem gente achando que pregar a Bíblia vai isentar ele de Deus não castigar ele pelas ações. E isso é importante. Jesus vai dizer que é a urgência de nós entendermos que se continuarmos com esse orgulho espiritual, nós vamos ficar cegos igual os fariseus. Você tem conhecimento, você tem igreja, você até canta bem, prega bem, mas não consegue amar de verdade. Eu não quero você nem perto de mim se você for um fariseu assim. Fique longe. Não me convide para ir na tua casa. Porque eu sei o que o poder do Evangelho pode fazer. A urgência do seu chamado. Quem aqui é chamado de Deus? Dá glória a Deus. Agora eu vou dar oportunidade para alguém vir aqui contar qual é o seu chamado. Se você não consegue entender qual é o seu chamado, você quer julgar o outro que ainda não entende nada também? A urgência do nosso chamado, por quê? Porque o Pai pede que o trabalho seja feito, o trabalho seja... Quem foi na cruzada aqui, dá glória a Deus? Foi bom? Foi bonito? Mas dá trabalho? Fala para mim o nome de uma pessoa que trabalhou lá para carregar a cadeira. Para nós estar aqui sentado hoje, teve um trabalho. Para nós estar salvos aqui hoje, teve um trabalho. Qual que é o problema? É que eu quero pegar pronto, mas não quero trabalhar. Não quero trabalhar. Aí a parábola está dizendo que o primeiro filho disse, sim, Senhor, eu vou, Coquinho, mas não foi. Aí, ó, é engraçado que nós fizemos um baixo assinado. E aí eu paro o pastor, eu paro um profeta, eu paro... Tem que ver direito, hein, varão? Tem que ver direitinho. Você orou a Deus? Aí eu paro um viciado. Aí eu paro alguém que tem necessidade de ouvir a palavra de Deus, que está sedento pela palavra. Fala, me dá aqui que eu vou colocar meu número de telefone e acabou. Por quê? Porque eles entendem que o reino de Deus, ali a graça manifesta na oportunidade. Enquanto o outro fica esperando os detalhes para julgar, o outro já está esperando a oportunidade da graça para entrar no reino. É por isso que nós temos que entender o nosso chamado. O Pai pede que o trabalho seja feito. Hoje, na vinha, Deus não quer que você vá amanhã. Quando você está orando, pedindo, Senhor, socorre meu filho, ele está morto, Deus fala, vou socorrer amanhã. Hoje, não dê desculpa do que você pode fazer hoje. Tem muita gente dando desculpa a Deus, dizendo assim, ai pastor, hoje eu não vou fazer, pastor, por quê? Eu estou cansado. Deus vai estar cansado de você amanhã. Jesus estava cansado ao carregar aquela cruz. Jesus também estava machucado ao carregar aquela cruz. Quem está entendendo da glória a Deus? Então o Pai pede que o trabalho seja feito hoje na vinha. A lição para nós é que a resposta ao chamado de Deus exige prontidão e não devemos adiar a chamada. Nós ficamos adiando, sim ou não? Deus chama o cara com 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50. Aí quando o cara está morrendo, ele fala, eu aceito Jesus. Aí Jesus falou, rapaz, tem 30 anos te chamando e você não quer vir? Você fica adiando as coisas. Deus, o que você tem na minha vida? Eu já te falei, o problema é o que acontece? É que você fica adiando. Aí lá na frente, quando você já não consegue mais pela idade, aí lá na frente, quando você está todo quebrado, afundado na lama, aí Deus tem que te levantar para te salvar. Ele queria te usar primeiro. Deus quer usar essa ousadia que você tem na rua,
essa ousadia que você tem para brigar com seus pais, essa ousadia que você tem para fazer o mal, Deus quer usar na obra de Deus. O problema é que a gente adia as coisas. A gente vai dizendo, hoje não, hoje não, hoje não. Mas se a morte vir hoje, você vai adiar? E aí nós olhamos, Juninho, para a palavra de Deus que vai dizer assim, ó. A fé é a única coisa que traz mudança e direção. O que muda a nossa vida? Fé. E fé é acreditar naquilo que não se vê. Eu louvo a Deus pela vida do Jean, do Lucas, do Roninho que não está aqui hoje, do Leandro que está aqui, do Lucas Gordão, que eu chamo ele assim. Eu amo a vida deles. Por quê? Porque nós orávamos falando, Senhor, envia para este lugar aquele que ninguém quer. Senhor, envia para esse lugar as pessoas que estão perdidas, que as igrejas rejeitaram, que as pessoas não querem mais, ou que estão com problema, traz para cá. Meu Deus, nós arrumamos um problema danado. Por quê? Porque Deus ouviu a nossa oração. Quando começou a vir mais gente, aí nós começamos a falar, e agora? O que nós vamos fazer, Rodinei? Aí vamos, tem que arrumar um teclado, tem que arrumar uma bateria, tem que arrumar. E Deus está fazendo a sua obra andar. Por quê? Porque Deus pega as coisas loucas, orações desprezíveis aos seus olhos e traz para a existência. Hoje nós estamos aqui de um cara que falava fino e falava assim, ó, com a vozinha dele. Você vai ver, amanhã vai estar lotado. Ele acreditava lá com 4 pessoas. Ele não acreditava quando ele viu um monte de cadeira. Ele acreditava lá, mesmo na outra semana, ele muito louco de droga, ele falava, você vai ver, pastor, aquele ali vai longe. Ser encorajado por pessoas que talvez que nem acreditam mais na sua própria vida, foi o que Jesus andou com essas pessoas. O cego, já não havia mais esperança para ele, mas Jesus passou pelaquela rua para mudar a vida daquele cego. O homem do tanque estava perdido há 38 anos. E a Bíblia diz que Jesus chegou, não para empurrar ele, não para poder jogar ele no tanque. Chamou ele e disse assim, ó, hoje será mudado a história da tua vida. Deus te encontrou num caminho. Talvez você estava cego, perdido, talvez você estava arruinado com algum problema, mas Ele diz esta noite para mim e para você, Ele te encontrou, mudou a tua história. Vai mudar a história do teu filho, vai mudar a história do bairro. Ele vai mudar a tua história. Qual que é o problema? É que nós estamos deixando esse evangelho de lado e começando a acreditar num monte de mentira. A fé traz mudança e direção. O que a fé traz? Mudança e direção. Não basta apenas concordar e ser intelectual com a verdade. A verdadeira fé, ela dá exemplos que os marginalizados, que os pecadores, que os perdidos têm oportunidade de mudança. Só que o problema é que a gente não acredita mais. Eu sou do tempo que aquelas tiazinhas falavam assim, ó, se eu orar aqui, filho, acabou, hein? Vai deixar o fuzil, vai deixar a facção, vai deixar tudo, vai deixar. Aí nós temos medo hoje. Aí, pastor, mas não pode falar isso no culto. Nós pode ouvir um funk com a música imoral, denegrindo a imagem das mulheres a noite toda, mas não pode pregar a verdade? Nós temos que ver maconha o dia todo, droga o dia todo, mas não podemos mais pregar a verdade? O problema é que a igreja se trancou dentro de casa e está agora com medo de dizer a verdade. É por isso que Jesus conta com as Maria Madalena, porque elas estão no túmulo chorando, querendo o corpo, enquanto os discípulos estão trancados dentro de casa. Deus não chamou nós para ficar trancado, não. Ainda que morremos pelo amor da palavra de Deus, isso é lucro. Morrer, viver a Cristo e morrer é lucro, meu amigo. Morrer sem Ele é perca, mas morrer nele é lucro. E aí nós vamos entender uma coisa. Se você tiver a obediência verdadeira como o segundo filho disse não para Deus. Ele falou assim, ó, eu não quero coquinho, eu não quero não servir não. Mas ele pensou, caramba, eu vejo aqueles caras ali, o cara é doido, mano. Tá lá o Bruno, tá lá o Júnior, tá o Leca. Ah não, tá o Ricardinho. Mano, Deus tá operando naquele lugar ali, hein. Eu vou dar uma oportunidade e vou ajudar eles lá. Quem faz isso? É o Espírito Santo. Quem muitas das vezes está pregando aqui, como eu, Leandro, ou está cantando, disse não para Deus também no começo. Nós também dissemos não na cara de Deus. Senhor, nós não queremos. Mas nós entendemos pelo amor que nós temos pelo Espírito Santo. Ele nos convenceu, é por isso que a palavra diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração.
Por isso que nós não podemos criar expectativa nas pessoas. Entenda isso. Quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito. O problema é que a gente fica assim, ó. Ah lá, o fulano está 1 mês na igreja e não mudou. E você está 1 mês observando ele para ver se ele muda e você não vem. Quem precisa de mudança? Você que é a câmera do bairro ou o cara que está lá tentando mudar? Você precisa entender isso. Quem está lá está tentando. E você está observando de longe. Deus não quer que você observe de longe, não. Vem para dentro, vem observar aqui de dentro. Vem participar, para você ver como é bom beber da água dele, comer do pão dele, andar com ele, viver com ele. É muito bom. Nós precisamos da obediência em prática. Nós precisamos se arrepender de verdade. Nós precisamos ter intenção de verdade no reino, não hipocrisia. Parar de fazer teatro. Parar de ficar contando histórias que não existem. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Quando Jesus veio fazer a vontade, ele tinha uma coisa que eu e você perdeu. Ele tinha um foco. Qual que é o foco dele? O foco dele é eu e você. Como pode alguém morrer 2000 anos atrás e até hoje fazer efeito o que ele fala, o que ele pregou, as histórias dele? Você contou um monte de história e não tem efeito nenhum. Por quê? Ele tinha um foco. Quando você tinha um foco, você deixa um legado. Tem muita gente que vai deixar carro, vai deixar mansão, vai deixar dinheiro, mas não vai deixar um legado. Tem gente que vai ensinar para o filho ser um bom advogado. Tem gente que vai ensinar para o filho ser um influencer. Tem gente que vai ensinar o filho que a mansão é bom, que o carro é bom, mas não vai ensinar o filho que o céu é o melhor lugar para ele ir. E ele vai se arrepender aquele dia. Porque muitos de nós, naquele dia, nós que estamos aqui, que estamos vivos, temos a certeza que iremos morrer. Se Jesus vier hoje, vamos ser arrebatados. Mas imagine você que pregou, imagine que você que disse que o carro, a casa, o dinheiro era importante e esqueceu de falar sobre o céu. Talvez você está sentado aí, faz tempo que você não lê a palavra. Talvez você está sentado aí, faz tempo que você não ora. Mas você quer a bênção do Deus que você não ora. Jesus tinha um foco, embora que as curas atraíssem pessoas. Se hoje o pastor Rafael aqui chamasse um cara com câncer e ele fosse curado, amanhã teria quantas pessoas aqui com câncer? Mas tem gente aqui que não está com câncer, mas precisa urgente ser curado pela palavra. Porque quem está muitas das vezes com a enfermidade identifica o que tem. Tem gente que é tão autossuficiente, está doente pensando que está bom. A gente tem que olhar para isso. O foco, embora que as curas atraíssem pessoas, Jesus enfatizou que a sua prioridade era a pregação do reino de Deus. Porque tem gente que vai ser curado, mas não vai entrar no reino. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? 1. E os 9? Vão para onde? Então não é a cura, é o tanto que eu sou grato a Deus. Tem muita gente que vai sair contando pelo bairro. Ó, eu fui curado. Aí ele vai voltar a fazer tudo que fazia. Mas tem gente que vai chegar nos pés do Senhor e vai falar: eu fui curado, mas estou voltando aqui para ser grato pelo que o Senhor me fez. A graça não quer curar somente a cegueira dos teus olhos. A graça não quer curar somente a doença que está no seu corpo. A graça quer resgatar a tua alma, quer redimir você. A graça quer santificar você. A graça quer levar você para o céu. Porque esse é o papel da graça. É fazer você compreender o tão pecador que você é e que você precisa da mão dele. Você precisa do Espírito dele para ele levar você para o reino. Por isso que nós temos que ter um foco e uma prioridade, que é a pregação do reino de Deus. Quem aqui vai para o reino de Deus, dá glória a Deus aí? Aí, ó, tá vendo? Se eu desse um carro aqui, meu amigo, tem a gente que pular do outro lado da perua lá. Quem quer ir para o reino aqui, dá glória a Deus? Como a gente faz para ir para o reino? O alvo é aqui embaixo ou lá em cima? O céu. O problema é que a gente está tão ligado às coisas da terra que perdemos o alvo, que é o céu. Jesus pregava: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. É chegado o reino. Você está preocupado para ir para casa. Você quer talvez assistir televisão e ele está preocupado com você para ir para o reino. Você está preocupado em restaurar o casamento. Ele está falando: se você morrer hoje, tu não vai para o reino. Vamos finalizar aqui, ó.
A palavra de Deus tem que ser um alcance universal. Tem que ser o quê? Um alcance universal. É para todos. É muito fácil pregar a palavra entre quatro paredes. Prega e viva aqui fora. Porque tem muita gente que lá dentro fala bem, aqui fora se comporta mal. Outro dia eu pregando, eu falei uma coisa interessante. O Rodrigo Silva falou uma coisa muito importante, Juninho. Ele disse que hoje a nossa geração é os crentes pantufa. Quem aqui tem pantufa em casa? Quem tem, levanta a mão. Aí, que benção, tem. Você usa pantufa no dia a dia? Ou você usa em casa? Em casa é legal, né? Mas na rua, por que você não usa? Causa vergonha, né? Já viu crente pantufa? Em casa é legal. Na rua causa vergonha. Não adianta se vestir dentro da casa de Deus como alguém religioso, mas aqui fora não tem um comportamento como realmente deveria demonstrar. Jesus disse que o alcance era universal. Ele não queria ficar restrito em um só lugar. Por isso que ele disse, vamos para as aldeias, vamos para as vizinhanças. O nosso foco não é só aqui, não tem só essa rua, tem a Flor de Madeira, tem a Arraial, tem a Gil, tem a Luamar. Nós não podemos ficar só aqui. Temos que crescer, o reino de Deus é crescimento. Enquanto nós estamos aqui, tem outras pessoas precisando. Enquanto nós estamos aqui, tem gente que quer se matar, tem gente que precisa, tem gente em casa agora. Só que a palavra de Deus, esta noite para mim e para você tem que fazer a vontade de Deus, mesmo você não querendo, porque é isso que Deus quer de você. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu naquela cruz, ele apanhou, ele foi humilhado, ele foi chicoteado por mim e por você. Ele não queria isso, mas foi a vontade do Pai para ele. Não foi a vontade dele, foi a vontade do Pai. Nós aqui que somos filhos, eu lembro quando minha mãe falava assim, ó a vontade da mãe e do pai como é diferente. Minha mãe falava, tu vai no açougue e tu vai comprar linguiça. Se eu viesse com salsicha eu apanhava. Presta bem atenção nisso. Mas eu tinha que ir para fazer a vontade da minha mãe. Eu tinha que fazer a vontade da minha mãe e do meu pai. Você não veio à igreja para fazer sua vontade, você veio aqui para fazer a vontade do Pai. Se você está vindo à igreja para que a sua vontade seja feita, saia dela agora. Porque a vontade de Deus é a prioridade. E a vontade de Deus não é que você fique amarrado de segundo em segundo na igreja, não. A vontade de Deus é que você tenha um comportamento na sua casa. A vontade de Deus é que você ame seus filhos. Que você pare de chegar embriagado em casa batendo na sua esposa. Que você pare de ser um mau caráter no seu trabalho. Que você olhe no seu celular e pare de ficar mexendo com as mulheres dos outros. Que você se comporte como um homem verdadeiro, um homem que tenha dignidade, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, é que você tenha esse comportamento. Jesus, Ele sabe o que fala com a gente. Quando nós temos uma obediência e um foco, as coisas mudam, ó. Se a palavra é para um alcance universal, Jesus então não queria que seus discípulos ficassem numa localidade. Jesus muda para Cafarnaum. Sua missão exigia que a boa nova fosse anunciada em todas as cidades. Não podemos mais ficar só aqui. Tem muitos lugares para a gente ir. Não se limite. E nós pobres é assim, sabia? Quando eu peguei essa casa aqui era um barraco. Aí eu falei assim, eu tenho que construir um cômodo a mais. A gente não quer sempre a mais? A gente fala assim, eu quero uma coisinha sempre a mais. Aí eu falei assim, eu falei, eu vou fazer uma sala, vou fazer uma cozinha, eu vou fazer uma lavanderia, eu vou fazer isso. Eu queria crescer porque era para mim. Eu queria crescer porque era para mim. Aí nós vem na igreja, nós não quer crescer. Aí você tem medo do crescimento. Aí pastor, mas eu tenho medo. Medo do quê? Lá você mentia, roubava, se prostituía. Você não tinha medo? Está com medo do quê na presença de Deus? Não tenha medo. Porque quem te chamou, Ele se responsabiliza pela tua vida. Quem te chamou, Ele é maior, Ele te protege. Quem te levanta de manhã para trabalhar é Ele. Quem guarda a tua vida é Ele. Você está com medo do quê? Você tem que ser ousado mesmo. Nós temos que viver sob o propósito divino. Ao dizer Jesus, porque para isso Ele foi enviado, Ele reafirma que a sua vinda ao mundo tinha um objetivo específico. Tem muita gente vindo à igreja sem objetivo nenhum. Qual que é o seu objetivo aqui?
É comprar a camisetinha da missão? É adquirir a caneca? Seu objetivo aqui é você mudar o seu coração e a sua vida. É você ser um cristão realmente lá fora. Essa é a única oportunidade que Deus nos dá dentro da igreja. E para finalizar, Jesus vai dizer uma coisa que eu fico maravilhado. Sabe o que movia Jesus? Era compaixão. Fala compaixão. Fala mais alto, compaixão. Uma coisa que a igreja perdeu. Jesus olhou, Rafael, para uma multidão que estava aflita e exausta. Estava aflita aí? A gente olha para as pessoas com um olhar de julgamento. Ele olhou que você estava exausto e você estava sofrendo. E a gente olha para as pessoas dizendo: isso daí já não tem mais jeito. Aí, o que nós aprendemos com a graça? Jesus não olhou para o povo com julgamento ou com cansaço, mas com profunda empatia. Ele via a dor invisível que nós não conseguimos ver, o cansaço da alma e a falta de direção espiritual. Você olha para a roupa suja, você olha para a falta do tênis no pé, você olha talvez para o cachimbo na boca, para a arma na cintura. Ele olha para a alma aflita, que daqui a pouco vai estar no inferno perecendo. Você olha para não entrar no seu carro que vai zoar o banco, para não levar na sua casa para dar um banho, porque você tem que vigiar. Mas ele olha para a alma que vai para o inferno. É por isso que só ele é o bom pastor. É por isso que só ele ama nós de verdade. Nós amamos superficial. Por isso que ele falou: vocês precisam de uma necessidade de um guia. Ele disse assim: a metáfora das ovelhas sem pastor indica que vir passar pelo mundo, eles vão precisar de alguém que lidere eles. Mas tem que ser alguém que tenha compaixão, que tenha sentimento, que ame de verdade, que espere com o tempo que aquele fruto imaturo se torne um fruto maduro, que espere na expectativa de Deus, que hoje o que você não é, amanhã você seja. Ele precisa de um líder maduro, que entenda que vai chegar sujo, como um filho pródigo, sem anel no dedo, sem roupa para vestir, sem calçado nos pés, mas na casa tem roupa, na casa tem anel, na casa tem oportunidade. Ele está dizendo para nós temos que ser uma igreja viva e verdadeira. Ele diz que o chamado para a ação era lá fora. Ele diz: eu chamo você para agir, eu não chamo você para ficar sentado contando história. Eu não quero que você coloque uma roupinha bonitinha e fique aqui só dando trabalho e contando histórias que você viveu há 10 anos atrás. Eu estou cansado de liturgia velha. Eu estou cansado de querer colocar vinho novo em odre velho. Eu quero derramar o vinho novo, mas tem que ser num odre novo. Você tem que desapegar a tudo aquilo que atrapalha de você sentir a presença do Espírito. O chamado para a sua ação. Logo após dizer isso, Jesus, ele vai dizer assim, ó: a colheita é grande. O que ele diz? Olha o que ele diz: a colheita. Ele está chamando nós para trabalhar, certo? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele chamou de diácono, presbítero, ele chamou de pastor, de profeta, ele chamou de quê? Porque ministério é trabalho. Ministério não é exibicionismo. Ministério é trabalho. Aqui o Rodinei canta, Rodrigo canta, eu prego, o Leca ministra, um carrega a cadeira, nós estamos todos iguais. A igreja é orgânica, viva. Só que ele diz assim: ó, eu preciso de trabalhadores. No reino de Deus não tem auxílio social. No reino de Deus não tem ajuda do governo do homem. No reino de Deus tem o auxílio dele. É Ele que provém o Espírito, é Ele que dá os dons espirituais, é Ele que derrama o talento, é Ele que traz para a graça, é Ele que capacita, e Ele pega as coisas loucas, desprezíveis deste mundo para fazer isso. Ele chama você que não quer, mas está sentado aqui hoje. Ele chama você que está com conflito no casamento, mas está aqui hoje sentado. Porque tem muita gente, talvez santa, limpa, aos seus olhos, que não quer estar sentado numa cadeira dessa, precisando de um arrependimento outra vez. Ele diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam. O que ele diz? Peçam. É o único texto que eu olho que Jesus fala com exatidão em pedir.
Olha o que ele diz: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Para onde? Para ficar sentado? Para trabalhar, meu amigo. Lidar com vidas é trabalhar, meu amigo. E Deus te capacita para isso. Deus te capacita. Tá aqui alguém que eu sou barbeiro, vai fazer quase 20 anos. Eu nunca fiz um curso. Quem me deu o talento? Não quer dizer que eu não tenho que me aperfeiçoar. Mas quem me deu o talento? O Jonas, meu Deus, eu escuto isso aí dele direto. Meu amigo, isso aqui você está difícil nessa parte aqui. Você é cabeleireiro, você é barbeiro. Deus dá o talento para a sua igreja. Deus deu o dom para a sua igreja. Deus derramou os dons sobre a sua igreja. Mas a igreja quer ficar calada, ela não quer trabalhar, ela não quer fazer. Na hora da glória aparece todo mundo. Na hora do trabalho ninguém quer vir. Aí sabe o que acontece? Mas eu quero receber. Mas a Bíblia diz que o trabalhador é digno do... Agora quem não trabalha não é digno dela. Você quer estar na seara do Senhor, passeando num campo lotado? Deus não te chamou para passear, Ele chamou você para trabalhar. Olha como que Deus muda. Eu vou falar de trabalho aqui para a gente finalizar. Jesus conversa com a mulher samaritana mais ou menos 1 hora, vamos colocar assim. Olha, Juninho, 1 hora conversando com a mulher samaritana. Ela foi no poço com problema, na vida sentimental, problema religioso, com todas as áreas da vida dela, num complexo terrível, como você está aí hoje. Presta atenção na palavra. Como você está aí hoje, sentado, talvez com problema na sua casa, na sua família, na sua empresa, na vida sentimental. Aí ela passou tempo com Jesus, ela ficou conversando no poço, ela deu um pouco de água para Jesus. Jesus transformou a vida daquela mulher. Ela saiu dali, deixou o cântaro, foi na cidade. Ela ganhou a cidade. Agora fala para mim aqui, olha para mim, para e pensa. Aquelas almas já estavam prontas para aquela mulher? Sim ou não? Mas com quem ela passou tempo para ela saber? Quando ela passou tempo com Jesus, a colheita que ela tinha que fazer já estava pronta para ela colher. Por quê? Porque ela deixou de reclamar da vida sentimental e foi fazer o que Deus mandou. Ela deixou de reclamar do templo de Samaria, o templo de Jerusalém, foi fazer o que Deus mandou. Ela deixou de viver os conflitos religiosos que a gente fala. Será que os samaritanos, será que os judeus, eles são certos? Ela deixou de viver isso, esse conflito, e foi. E quando ela deixou tudo isso de lado, ela deixou o cântaro. Ela não quis saber do homem da vida dela, ela não queria saber da vida sentimental dela. Ela foi. A Bíblia, quando a Bíblia fala isso dessa mulher, eu fico maravilhado, porque o texto vai falar isso aqui, igreja. E isso daqui é um tapa na nossa cara da geração do século 21, que vai dizer assim, ó: muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Por que creram? Foi lá uma mulher que estava cheio da hermenêutica, da exegese? Não, alguém que estava no poço com problema na vida sentimental. Alguém que estava no poço vivendo um conflito religioso, mas que levantou dali pronto para ganhar uma cidade. Você vem num culto de segunda, vai em outras igrejas, participa de congresso, participa de festa, e você ainda não conseguiu nem convencer as pessoas que estão do teu lado. Por que você não fez isso ainda? Porque você quer que o seu ego seja saciado. Por que você quer que a sua mudança na sua vida seja um cartaz para as outras pessoas? Mas aqui o que vai refletir é a luz de Cristo na minha e na tua vida. Você pode ouvir isso hoje e mudar a tua vida. Muitos samaritanos creram nela, em virtude do testemunho da mulher. Que testemunho tinha aquela mulher? Fica aí contando aí. Está cheio de traficante, prostituta e ladrão. Foi o testemunho de uma mulher no poço, que estava vivendo uma vida ruim na vida sentimental, que Samaria foi ganhada. Você está ligando para testemunho? Jesus enviou ela para Samaria para ganhar alma. Enquanto você está julgando, quem senta nessa cadeira, tem gente se preparando hoje, ouvindo essa palavra, para ganhar o patrão lá na firma, para ganhar alguém lá na faculdade. Alguém que talvez ia tirar a vida, hoje hoje não vai mais tirar sua própria vida, porque Deus vai enviar você para a cidade de Samaria, para você ganhar almas para o reino. Nós temos que tirar o olhar de julgamento. E ele disse, e ele me disse tudo quanto tenho feito. Vinde, pois, o samaritano ter com Jesus. Pediam que ele permanecesse com eles, e ali ficou muitos dias.
muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Meu Deus do céu. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu amo a internet, mas não dá para ser um cristão na internet sem não conhecer o campo. Não existe pastor virtual. Pastor tem que ir para as vielas, tem que ir para o campo. Evangelista, missionária tem que estar trabalhando. Hoje tem muita gente pastoreando virtual. Isso é fácil, fazer uma live ou pregar na palavra de Deus, dizendo assim: ó, você que me escuta aí, vai para dentro de uma casa aonde os demônios se manifestam, aonde você vai na viela, aonde você vê jovens perdidos. Aí sim você vai ver a unção que está na tua vida. Aí você vai parar de reclamar e você vai começar a ver que o que Deus tem na tua vida é muito grande. Aí você vai pregar numa live, aí você vai fazer um evento, aí você vai ver chegar ali aquele que era do álcool, mas agora está limpo. Aí você vai ver aquele que estava perdido chegando dizendo: eu quero a presença de Deus. Nós estamos se afundando na internet. Estamos vivendo a pior era. Pregamos bem aqui, ó, mas somos reprovados no dia a dia. E aí quando eu olho para a palavra, que aqui finalizou, eu olho uma coisa interessante, Jonas. Jesus disse: vocês vão colher onde vocês não plantaram. Vocês vão colher onde vocês não. Nós temos que entender isso. Se hoje nós estamos aqui, ó, se as almas estão aqui hoje, não foi eu que bati na porta de ninguém. Sabe o que é isso? É que havia uma colheita aqui no meio da Santinês. E falaram que os jovens iam morrer no tráfico. Não vai não. Falaram que muitos iam morrer na depressão. Não vai não. Falaram que casamento ia ser destruído. Não vai não. Por quê? Porque aonde tem uma samaritana com a presença de Jesus, o bairro muda. Uma história de um poço mudou uma história. Tem muita gente frequentando os templos de Anás e Caifás. Tem muita gente sentada em tronos religiosos e não mudam mais nada. Mas Jesus convida você para estar no poço. E no poço você vai sair do poço. Você vai esquecer seus problemas e vai começar a trazer muita gente para Jesus. Fecha teus olhos agora. Nós vamos adorar o Senhor. Fecha teus olhos agora. Você tem que entender que você está num ambiente de transformação. Hoje Deus vai mudar a tua história. Você vai levantar dessa cadeira agora com um motivo real para mudar aonde você mora. Talvez você veio de Itaquá, talvez você veio de Itaquera, talvez você veio de outro bairro, talvez você que está aí na live, eu não sei se está ao vivo, está ao vivo? Você que está aí talvez no seu sofá, talvez você está aí, talvez até ouvindo em lugares que para você parece que não é bom. Através dessa oração agora, pessoas serão curadas. Através da adoração, porque quando eu adoro, Deus vai trabalhando aonde eu não posso trabalhar. Olha como o Senhor vai transformando. Olha como o Senhor vai mudando. Olha como o Senhor vai mudando a atmosfera. E você precisa acreditar. Saia desse sono espiritual. Saia dessa paralisia espiritual. E comece agora a adorar ao Senhor. Pude. Aleluia, Deus. Oh, Deus. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Aleluia. Desde quando me levanto até ao me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Erga sua voz, te amo, Deus. Quero que você cante, igreja, agora. Abra sua boca. O Senhor vai curando o teu povo, Senhor. Grande é o que eu tenho contigo, homem.
Satanás já tentou de todas as formas, mas meu Deus tem um amor muito grande hoje. O Senhor hoje está curando a tua vida. O Senhor hoje está tocando na tua alma. Olha o Espírito de Deus te curando. Olha o Espírito de Deus hoje tocando no teu intestino. Olha o Espírito de Deus hoje. Sua doce voz. A tua vida diz o Senhor dos Exércitos. Levanta aqui, mano. Dá um abraço nele. Deus, em nome de Jesus. Senhor, vai quebrando agora, Senhor. Toda obra de feitiçaria, toda magia. Senhor, vai tocando, Senhor, meu Deus, ó Pai. Deus, quebra agora toda obra maligna, toda obra das trevas. Joga por terra, meu Deus, toda maldição. Joga por terra, meu Deus, ó Pai, todo mal, em nome de Jesus. Todo mal, em nome de Jesus, Deus. Joga por terra todo mal. Quebra todo laço. Aleluia. Oh, aleluia. Toma, Deus, a Senhor, grande a obra que o Senhor tem. Senhor, abençoa, Pai. Livra, Senhor, de todo mal. Senhor, de toda palavra de maldição. Joga por terra, joga por terra, Deus. Eu abençoo essa família. Joga por terra toda palavra de maldição. Joga por terra, meu Deus, ó Pai, todo recurso das trevas. Em nome de Jesus de Nazaré. E que todo mal. Aleluia. Deus. Deus, meu Deus. Aí, meu Deus. Aí está, meu Deus, ó Pai, a vida, meu Deus, ó Pai, dos teus filhos. Meu Deus, chamado. Grande é o mover, ó Deus. Deus, traga a tua terra. Senhor, meu Deus, ó Pai, traga, meu Deus, ó Pai. Amando, comandar a voz. Joga por terra todo mal. Eu abençoo essa família. Senhor, meu Deus, abraça o teu filho. Joga por terra, meu Deus, ó Pai. Sua bondade me seguirá, Senhor. Todo mal seja quebrado, que toda obra do mal seja destruída sobre essa família, em nome de Jesus. Abençoa eles. Em nome de Jesus, e que todo mal, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Se coloca de pé, igreja. Grande. Ele é grande. Abre a sua boca para adorar. Calabra sua e remandar a Da cidade, nosso Deus, seu santo monte. Grande é o Senhor em quem nós temos a
Sabemos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Ele está aqui, igreja. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele vai te ajudar a carregar a cruz. Aplaude o Senhor, que Ele é bom. Aleluia. Igreja, vocês lembram que eu vinha contando que a gente estava trabalhando para que a documentação da igreja fosse feita? Sim ou não? Quem lembra? E foi um trabalho muito árduo, porque no ano passado a documentação foi e voltou, e a gente fomos lá, arrumamos mais pessoas, novas pessoas, e a gente foi lá, refez a documentação, e aí estávamos no aguarde. E foi uma luta muito grande para a gente adquirir esse documento. Por quê? Porque esse documento ia possibilitar a gente de fazer muitas coisas para o projeto. A gente ir na prefeitura, né, atrás de palco, essas coisas que a gente precisa para os eventos, também para a gente trazer aqui. Seria bacana também, né, um tempo bom, a gente trazer palco, trazer essas coisas para cá, fazer eventos dentro da comunidade. A gente ama estar lá dentro da quadra do Bombá, mas seria bacana a gente na rotatória, um palco grande, né, música, louvor, palavra, e a gente estava lutando. E graças a Deus, Deus nos deu vitória. Poxa, a igreja não anotou. Acho que a igreja não entendeu, não. 1 ano nessa luta. Aí eu quero que você grave agora, por favor. Deixa eu dizer uma coisa. A gente foi na casa da Bárbara, né? Será que a Bárbara está assistindo nós aí? A Bárbara, Carla? Acho que a Carla não está aqui, não. A Bárbara está assistindo nós aí, será? Tá? Aí deve ser. E a gente ia até gravar com ela, mas não precisou. E a Bárbara está vindo no culto. A família dela está vindo no culto, ela estava com problema, né? E a gente está orando pela vida da Bárbara. E ela falou: pastor, eu estou assistindo lá de casa. E eu expliquei para ela, eu falei: às vezes as pessoas elas têm uma visão errônea do projeto. Quando a gente faz as lives, quando a gente faz essas coisas, não é que a gente quer ser conhecido, tá, igreja? É porque tem muita gente que não consegue vir. Tem gente de cama, tem gente em hospital, tá bom? Tem pessoas que estão nessa condição. E ela falou assim: pastor, o culto foi uma benção. Teve uma jovem que estava em Guarulhos, e o Leandro estava pregando, ela disse: pastor, eu estava doente, pastor. E quando aquele menino estava, porque chama de menino, né, que ele é novo, aquele menino pregando, eu fui curada dentro de casa. Você entende qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus não é só propagar a palavra do reino, como a gente diz aqui, Ele vai curar. O que você acha que Deus já está fazendo conosco aqui? Está curando a gente. Só que a gente precisa se unir de verdade. Eu quero agradecer primeiramente a Vivian, que ela se propôs em fazer essa documentação para nós tudo de graça. Só que ela teve um probleminha, teve que ser passado para outra pessoa. Quero agradecer a Bianca, que disponibilizou na época o IPTU da casa dela, tudo bonitinho para que a gente pudesse fazer a primeira documentação. Todos aqueles que cooperaram no primeiro documento, tá bom? Então a Bianca, o Patrício, que cooperou, que ajudou. Quero também agradecer o Rafael, né, que nós fomos lá no apartamento dele fazer o culto lá. E quando a gente falou que a gente tinha que fazer a documentação, a gente gastou na primeira documentação, depois na segunda a gente gastou mais de 5 mil reais, tá? E a gente não explora de ninguém, tá? As pessoas aqui, tudo é voluntário. Já vou terminar para você ir para casa. Então assim, eu quero agradecer ao Rafael, quero agradecer a Gênesis do Jarison, lá em Alphaville,
O Jares também nos ajudou, tá bom? Quero agradecer o Eduardo, né, que nós conhecemos como Tu, que nos ajudou. A Silvana que está aqui, ó. Obrigado, Silvana, que também nos ajudou, tá bom? Quem mais nos ajudou aqui? A Ótica lá da São Miguel nos ajudou. Agora, é isso que eu quero que a igreja entenda. Essas pessoas estão aqui no projeto? Estão lá do outro lado. E elas se proporam a mandar oferta, nos ajudar. E a nossa maior tristeza não é que a gente quer dinheiro. Quando você entender o que é o reino, você vai parar de pensar dessa forma errônea. Se eles não tivessem investido, a gente não teria esse documento. Tá bom? Então quero agradecer você também que dizima, que oferta, porque a gente quer comprar mais caixas, a gente quer comprar mais microfone, a gente quer comprar o próprio palco, a gente quer comprar os telão, a gente quer para o nosso projeto coisas boas. E isso é feito, irmãos, pela fé. Então eu quero agradecer todos que ajudaram nesse movimento de nos ajudar aqui. Cadê o Ricardinho? Sabe quem? Cadê o Ricardinho? Foi embora? O Di, Ricardinho. Nós vamos fazer uma visita lá no rapaz lá que trabalha lá, Antônia. O Di, nós conhecemos como Di. O rapaz lá que trabalha como segurança lá. É Diego o nome dele? Onde ele mora? É Zona Norte ali, né, Ricardinho? Ele nos ajudou também. Aí eu fico vendo como é o trabalhar de Deus. E às vezes nós pedimos uma ajuda para as pessoas daqui de perto. E ela não nos ajuda. Porque fala assim, o pastor está roubando. O pastor vai colocar o dinheiro no bolso. Tá bom? Então aqui, ó, tá aqui. Quero agradecer a todos que quando a gente estava no prédio ali, ó, todos os jovens que todo mês davam R$150 para ajudar. Quero agradecer, tá? A mulheres que ajudaram a pagar a quadra lá, tá bom? Homens que ajudaram a pagar a ida e a vinda do caminhão, tá bom? Tudo isso só acontece porque existem pessoas que não estão aqui, que muitas das vezes não prega, não evangeliza, mas que acreditam no trabalho e na obra de Deus. Então eu sou muito grato, aplaude o Senhor pela vida dessas pessoas, tá bom? Tá aqui o documento, Rafael se prepara. Rafael e Dril vai ficar sentado aqui da próxima vez, um aqui e o outro aqui, ó. Deixa eu dizer para vocês, se prepara, tá bom? Que cada um agora vai ficar na sua área, tá bom? Cada um vai ficar agora trabalhando naquilo que for preciso para que a gente possa crescer. Não podemos ficar só aqui. Tem muitos lugares, muitos bairros, muitas pessoas querendo esse projeto em outro lugar. E a gente vai preparar o discipulado para a gente começar a fazer em outros bairros, tá bom? Então se você tem interesse em ser um missionário, não um fanfarrão contador de história, tá? Um missionário que queira ir para os bairros e ajudar, me procura depois. Pastor, quero participar do discipulado. A gente vai voltar a fazer essa terça-feira para você se tornar um missionário, tá bom? Você vai ir para a missão, nós vamos te ajudar para que você possa se preparar para ir para a missão. Homens e mulheres, amém? Então, estou muito feliz por essa vitória e o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia, o nome de Deus sendo glorificado. Amém? Mais algum recado? As camisas, ainda tem camisa? Quantas camisas tem? Não tem? Só tem uma camisa, quem quiser procura a Thaís, tá bom? Vai pedir mais. Ó, nós pedimos as camisas GG aí, Coquinho, mas nós tá tudo acima do peso e não serviu, tá bom? Então nós vamos ter que pedir mais aí. Tem infantil para as crianças. Você que queira a camiseta da missão para nos ajudar, procura aqui a Thaís, tá bom? Que a Thaís está nos ajudando com esse trabalho. Amém, igreja? Mês 6/6, né? Vai estar pregando lá a Ana Teles. Ela vai vir, ela mora em Alphaville. Ela vai vir direto de Alphaville para cá para pregar a palavra de Deus, tá bom? Ela vai vir para estar participando do evento das mulheres. Nós vamos fazer os convites para as igrejas. Nós vamos fazer de 30 a 40 convites para as igrejas. Também vamos distribuir convite para as pessoas, tá? Para as mulheres. O evento é das mulheres. Vou explicar aqui. As mulheres vão dirigir e as mulheres vão pregar. Mas os homens é que vão servir. Tá bom? Esse dia nós vamos trabalhar para as mulheres aí, tá bom? Então você queira participar desse evento, tá bom? A Bruna já está aqui, a Antônia, quem vai participar desse evento. Nós vamos marcar uma reunião com urgência para que a gente possa preparar tudo bonitinho, tá bom? Que vai ter mesa, tem cadeira. Pastor, eu quero ajudar. Eu quero ajudar a pagar a quadra. Pastor, eu quero ajudar a pagar a ida do caminhão, ida e volta, tá bom? Só me procurar e o nome de Deus vai ser glorificado. Amém, igreja? Mais alguma dúvida, Carla? Não, eu falei tudo, né, Carla? Tá bom? Quem está aqui pela primeira vez?
Minha benção, né? Vem cá, minha benção. Nós vamos fazer uma campanha ali no lar, ali na casa da Thaís. Thaís é uma benção, hein? 1 ano para ir na casa da Thaís. Chegamos lá, tinha esse homem de Deus aqui. Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão. Essa benção, aplaude o Senhor por essas bênçãos que veio aqui hoje. Mais forte, igreja, aplaude. Você já vai embora para sua casa, calma. Tá bom? É uma honra ter vocês aqui, tá? É a cantor, viu? Mais um aí para a obra de Deus. Ele e a esposa dele já está ali e o nome de Deus vai ser glorificado. Já tem cantor aí para a cruzada. Amém? Para o evento das mulheres. Você que vai dizimar, ofertar, o gasofilaço está ali, é voluntário. Você coloca aquilo que Deus colocar no teu coração, tá bom? Você vai ali e oferte. Vem cá, pastor Leandro, você vai orar e eu vou dar as bênçãos. Vem cá, pastor. Cadê o microfone? Vamos prestar atenção aqui, pessoal. Aqui é o carro. Se for o carro, a chave meu está aqui. É o I30? É do Jonas. Vem cá, pessoal. Vem cá, vamos terminar. Deixa lá. É o I30. É o I30. Amém, igreja? Vamos orar e vamos terminar. Vamos embora. Máximo. Aleluia. Som, 1, 2. A paz do Senhor, igreja. Vamos orar para nós ir embora, igreja. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Pai. agradecemos. Muito obrigado por essa palavra, a qual o Senhor falou com cada um de nós aqui nesse lugar, ó Em Pai. nome de Jesus. Te agradecemos pela sua benevolência, pela sua bondade, Sim, pela Deus. sua longanimidade, pelos frutos do teu Espírito. Que a cada dia o Senhor venha nos ensinar, nos corrigir, nos exortar, para que possamos cumprir, meu Deus, o seu propósito e a sua vontade. Que o Senhor guarde a cada um de nós, ó Deus, em nossos lares, em nossas casas, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, onde nós formos, ó Pai. Que possamos ser uma referência do reino, ó Pai. Que possamos carregar a presença do Teu Espírito Santo, que já é o suficiente, ó Deus. Pai, fortalece a cada um de nós, que possamos voltar para a nossa casa de forma diferente, ó Sim, Deus. com pensamento diferente, ó Deus, com uma chama viva acesa dentro de nós, ó Deus. E que Teu Espírito Santo nos dirija e nos fortaleça todos os dias para a Sua glória, para o Seu louvor. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Levanta as mãos agora para receber, hein? Sem ira e sem contenda. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo não estejam só hoje, mas para todos sempre, todos aqueles que acreditam. Amém. Está terminado, bate palma para Jesus. Deus abençoe a todos. Me perdoe pelo horário, tá bom? A missão é resgatar, ama vocês. Coloca num saquinho bem bonitinho, para não sujar, nem molhar, tá bom? Oh, meu Deus do céu, quem sou eu, Jesus? Tamo junto.